Bem-vindos a mais uma edição de Poder Local. Poder Local, um programa da TVL que pretende discutir e debater a atualidade política em Odivelas. O tema de hoje é a educação, as escolas, e temos connosco o prazer e a companhia, o prazer da companhia de Susana Filipe, é isso? É uma estreante aqui no nosso programa, na TVL, nos debates. E Susana Filipe, do CDS-PP, Isidoro Roque, que está aqui, entre outras qualidades, mas hoje connosco e esta noite como pai. O tema é educação e pensámos que era importante ter connosco um pai. E Maria da Luz Nogueira, da CDU, já é, digamos, uma repetente e que já conhece os cantos à casa. E é com estes três participantes que vamos iniciar o debate de hoje. Um debate que vai ter alguns itens que não são habituais, sobretudo em determinados filmes de promoção. Neste caso, vamos começar pela violência nas escolas, a segurança no interior e junto às escolas, as escolas com amianto. Para quem não saiba, há ainda muitas escolas com amianto e o amianto é um produto cancerígeno. Eu não sei se os pais que nos estão a ver têm consciência quando vão deixar as suas crianças para mais um ano escolar, que estão a entregá-las numa escola que tem um produto cancerígeno, muitas delas. Vamos também falar na qualidade das refeições nas escolas. É sabido que há problemas, os fornecedores de refeições têm sido, digamos, mudados, mas não há uma efetiva fiscalização. Eu deixo aqui aos participantes o desenvolvimento destes itens. Queria só chamar a atenção para que tem-se falado muito que as crianças, muitas das crianças, só comem uma refeição decente nas escolas, que à segunda-feira, sobretudo, se nota um maior apetite nas crianças, sinal que sábado e domingo as crianças passam fome, que é esta a palavra, e agora que terminaram as aulas, não se ouve, numa tão falada Câmara que aposta muito no social, não se ouve falar neste problema que são as crianças que comiam decentemente nas escolas, mas que agora não há escola. Como é que é esse problema? Quero terminar com mais um item que está na mesa, que é o silêncio da Federação da Associação de Pais de Odivelas. Tem sido por mais evidente, pelo menos à nossa redação, nunca tem chegado qualquer posição pública da FAP Odivel. A FAP Odivel é a Federação da Associação de Pais de Odivelas. É suposto que, com tantos problemas que existem na escola, houvesse algum sinal da parte da Federação que representa as associações de pais. Connosco, e já diretamente, digamos, falámos com o ex-presidente da FAP Odivel, e o que nos foi dito é que essa não é a forma de estar da FAP Odivel. A FAP Odivel não faz comunicados públicos, a FAP Odivel não se manifesta publicamente. Penso que o atual presidente mantém-se porque continuamos a não ter qualquer reação. O que é facto é que há escolas com problemas. Ainda recentemente foi premiada uma escola que está cheia de problemas. A FAP Odivel, a Federação da Associação de Pais, parece que não tem qualquer coisa a dizer sobre isto. Bem, para além destes itens, é claro que os nossos convidados têm toda a liberdade para falar sobre os temas que entendam por bem e que pensem ser do maior interesse trazer à mesa. Bem, eu começava, como é habitual, não meu, mas como eu estou a herdar hoje uma situação, é habitual que nestes programas quem se estreia seja o primeiro a falar, e como está à minha esquerda, eu começava então pela representante do CDS-PP, Susana Filipe. Penso que é assim que quer... Ok. Começávamos com 4 minutos, nós vamos ter intervenções de 4 minutos, não sei se foi comunicado as regras, mas são 4 minutos, e depois vamos fazendo várias rondas, e pode haver aqui interação, entre da sua parte como dos outros. Claro que sim. Ok, portanto eu começava pela Susana Filipe, 4 minutos, okay. Fazia favor. Muito obrigado, boa noite. Então, muito boa noite, o meu nome é Susana Filipe. Eu fui convidada a estar presente na qualidade de docente e nessa qualidade eu tenho alguma
uma visão, se calhar, um bocadinho mais abrangente da situação de que aqui se trata. Quer da violência das escolas, quer das escolas com amianto, porque afeta as crianças, mas também afeta os docentes que, obviamente, estão expostos ao mesmo problema que as crianças. A qualidade das refeições, sem dúvida absoluta, que é uma coisa que preocupa todos os docentes. A qualidade, a quantidade, a forma como são realizadas as emendas, a forma como a alimentação é apresentada às crianças, são tudo isso situações. E a fiscalização? E a fiscalização que não existe. Mas a fiscalização é da responsabilidade de quem? Mesmo que seja da DREL, digamos a gestão, há duas situações, a DREL e a Câmara, que gerem as refeições. Em Odivelas, as refeições são fornecidas por uma empresa que fez um ajuste direto com a Câmara Municipal. Portanto, a fiscalização passa a ser da responsabilidade camarária, como é óbvio. Ok. Não é? Portanto, seria a eles que caberia a fiscalização. Essa fiscalização acontece, na realidade, há visitas às escolas. As visitas às escolas têm muito pouco de fiscalizadoras, uma vez que são avisadas antecipadamente que no dia X ou Y irá alguém fazer uma visita às instalações. O que eu propunha é que, se calhar, seria importante a quem esteja interessado que se apresente para fazer uma refeição em qualquer um dos dias em que as crianças a estão a fazer e que experimente a maravilha de um foganeiro assado. Desculpe? Um foganeiro é um peixe que ninguém conhece. Não se preocupe, mas se for ao Google, eventualmente irá descobri-lo com alguma dificuldade, devo dizer-lhe. Mas é um peixe e que as nossas crianças comem. Como comem um puré de batata antigravítico que não cai da colher, vir para onde virar. É uma coisa muito antigravítico? boa. É contra tudo o que é gravidade. Se não vir, não acontece nada, não tem problema nenhum. E a quantidade é o que é e a qualidade também. Dizem-me, enquanto docente, quando questiono, que está tudo previsto, que é o nutricionista que faz as emendas e, com todo o respeito que eu tenho por todos os nutricionistas, os que conheço não defendem que as crianças comam unicamente carne de porco, por exemplo. Mas esse nutricionista que é o responsável é da Câmara? O nutricionista é da Unicef, da firma que fornece a Porque a Câmara também tem nutricionista. E que a Câmara, provavelmente, depois terá de haver a dita fiscalização, teria que ser também com base, provavelmente, na consulta. Portanto, não há fiscalização, é isso? Ou é tão rara que não faz qualquer efeito? Haverá. É uma fiscalização que é um bocadinho pouco fiscalizadora, digamos assim. Portanto, a priori... É uma fiscalização com hora marcada. Queira isto dizer... No dia X, às tantas horas, vai haver uma fiscalização. E nesse dia as refeições são muito diferentes? Nesse dia, provavelmente, as refeições serão diferentes, até porque nós não conseguimos perceber muito bem, porque as emendas raramente são cumpridas. As emendas existem, mas há refeições de substituição com alguma frequência. Pronto. Portanto, então, quer dizer, a criança pode estar na emenda peixe cozido e pode ser depois carne de porco. Então, a tal dieta que é calculada pelo nutricionista para... Porque, segundo eles, substituem um dia pelo outro. Portanto, o que fazem é antecipar a quarta à terça, a quinta à quarta, por aí. Portanto, não irá alterar o valor nutricional da semana, digamos assim. Quer ficar por aqui e passar? Se calhar. Ok. Passávamos então a Isidoro Roque, que está aqui, mais uma vez na qualidade de pai. Eu há pouco esqueci-me de uma coisa muito importante. O PS foi convidado para estar connosco hoje e, perentoriamente, por escrito, nos disse que não vinha. Eu volto a dizer que, se calhar, o tipo de problemas que aqui íamos discutir não seria, digamos, muito conveniente para o partido. E, portanto, como o PS achou que isto, se calhar, eram temas que não interessavam ao PS debater, não está cá hoje. Em relação ao PSD, eu até à última hora esperei que estivesse connosco alguém do PSD. A justificação que foi dada tem a ver com a organização das listas e com a falta de pessoas, eu não sei. O que eu posso dizer é que connosco estão as pessoas que eu há pouco anunciei. O PS perentoriamente disse que não vinha. O PSD era suposto estar connosco. Espero que não seja, e penso que não é mesmo uma situação que se vai repetir. Com o PS não estou tão certo disso.
Isidro Roque, obrigado. Olá, boa noite. Hoje estou aqui como pai. Obviamente não consigo despir a camisola, mas É melhor não. estou aqui na qualidade de pai. E estou aqui no meio dos políticos. Tenho pena Também que és político. Tenho pena que não estejam mais políticos, porque eu gosto de estar no meio dos políticos. Normalmente tenho perguntas difíceis e poucas vezes têm resposta, mas pronto, gosto sempre das escutar. Vamos ver se hoje há uma exceção. Vamos ver. Eu acredito que hoje seja. Hoje quem tinha mais respostas para dar Não quis estar. não está cá. Sabes que o modelo, se calhar, não é aquele modelo cinematográfico daqueles filmes de promoção e Bem, já que pegámos na comida, comecemos então pela comida, vamos à comida a qualidade das refeições. E em Odivelas não é apenas a Câmara Municipal que faz contratos. Quando falamos no segundo e no terceiro ciclo e nos secundários, penso que ainda seja responsabilidade do Ministério da Educação. Mas quem fiscaliza nesse caso não é também a Câmara? Independentemente disso, seja a Câmara, o Ministério tem sempre que fiscalizar, porque as escolas Pois. ainda, não sei qual é que será o futuro, mas ainda são responsabilidade do Ministério da Educação, e penso que tudo o que se passa numa escola é responsabilidade do Ministério da Educação e que o Ministério da Educação não pode demitir-se dessa responsabilidade. Nem os pais. Nem os pais, só que os pais fazem o papel deles. Pelo menos os pais que eu conheço, quando falo de associações de pais, a grande maioria das associações de pais que eu conheço queixam-se e rebatem-se ao ponto de nos dizerem: vocês não mandem mais mails, porque parece que felizmente na Câmara Municipal de Odivelas, não é geral, mas na Câmara Municipal de Odivelas, qualquer e-mail que se envie para lá tem que ser respondido e abre um processo automaticamente. Não sei se será assim, mas... Deve ser, porque senão não nos tinham dito para nós, isto ainda estava na Quinta da Condensa, não nos tinham dito: vocês não mandem tantos mails, porque nós não damos vazão a isso. Portanto, era de tal forma em relação à comida, isso acontecia. Eu lembro uma vez que as batatas, andava uma garrafa quase vazia a distribuir azeite pelos vários pratos, e entretanto chegou lá um companheiro meu da Associação de Pais e, estranhamente, onde não havia azeite, apareceu uma garrafa completamente cheia de azeite. A Quinta da Condensa tinha uma coisa boa, porque aquilo que era para ser usado como ginásio era usado como refeitório, que é uma coisa interessantíssima, não é? Onde se batem as bolas e por aí fora se levantou. Era polivalente. A seguir, naquele caso não era para ser, porque aquilo era mesmo um ginásio e tinha um refeitório, mas parece que é caro alargar um refeitório. Pronto, existem estas pequenas incongruências, então é mais fácil comermos onde antes andámos a jogar à bola e a levantar pó por ali fora. Mas pronto, são políticas, são ideias. E aquilo tinha uma vantagem, como era um polivalente, por cima, no primeiro andar, tinha uma janela que dava para as o mesas ginásio, não é? E então nós às vezes íamos a ir ver como é que aquilo funcionava. E assim que sabiam que havia lá alguém, nós às vezes conseguíamos entrar de fininho, não é? Ninguém percebia. Assim que percebia que havia lá alguém, as coisas mudavam radicalmente. Mas a comida para os miúdos, e principalmente para os miúdos, eu penso que é uma coisa que é fundamental, que é a apresentação. E se nós formos ver como são apresentadas as refeições aos miúdos, em grande parte dos casos, a maior parte deles, só de olhar, perdem a vontade de comer. A não ser que estejamos a falar dos miúdos que só comem. Mas também confirmas esta questão que aqui a nossa companheira de debate, a Susana Filipe, falou daquela comida exótica, antigravítica. Há muitas comidas exóticas. Ainda gostava de saber em que é que os douradinhos são bons, por exemplo. Ou em que é que o arroz de atum, ou atum de arroz, ou lá como é que eles chamam aquilo, são comidas saudáveis para os nossos miúdos. Porque isso é uma daquelas coisas que acontece com muita frequência. Por exemplo, quando falta o peixe, douradinhos. Ou quando falta o peixe, atum. E o peixe falta muitas vezes, porque
Eu agora, neste momento, já não tenho nenhum miúdo no primeiro ciclo, mas no primeiro ciclo isto era mais frequente acontecer. Comia-se muitas vezes arroz de atum e douradinhos. Está bem que os miúdos até gostavam dos douradinhos. Mas estamos a falar para um miúdo de 10 anos, 2 douradinhos. Neste momento espero que não seja assim. Como estou a dizer, já não tenho nenhum miúdo no... Sim, mas nós temos conhecimento direto, até porque há associações de pais que vão à Assembleia Municipal e às reuniões de Câmara fazer queixa. E isso é o tipo de ação que não passa pela FAPODIVEL. Não me quero alargar nisso, mas sei que as associações de pais vão diretamente às escolas, vão diretamente à Assembleia Municipal ou à reunião de Câmara falar com os responsáveis, chamando a atenção para várias coisas, desde pequenas obras até essa questão das refeições. Eu como pai e como membro de uma associação de pais, e só não a represento porque não falámos com isso antes não falámos nisso, portanto esse é o motivo que estou aqui apenas como pai. Como presidente da FERLAP entendi que não devia estar aqui, uma vez que existe uma federação concelhia, mas como pai e como membro de uma associação de pais, eu penso que as federações têm que tomar posição em relação aos assuntos que existem sobre a educação. É estranho. Independentemente de quais sejam as posições. Agora tem que haver posições. Pois, mas se as pessoas estão comprometidas politicamente, se calhar depois não podem tomar posições contra o partido que vão representar. Pois. Vamos ficar por aqui, Isidoro, que temos que dar a palavra à nossa companheira de debate, Maria da Luz Nogueira, que está aqui na qualidade de representante da CDU que é concorrente também a estas eleições e que pretende mudar alguma coisa na educação. Podemos começar por falar... Eu não sou. Pois, mas hoje estamos a falar de educação. Podemos começar como a Susana, Filipe e o Isidoro, talvez começando por esta questão da qualidade das refeições. Sim. O que é que a Maria da Luz... Sim, podemos. Eu não tenho, portanto, estou aqui um bocado em desvantagem, porque não tenho este conhecimento de terreno, certo? Tenho conhecimento daquilo que nos vai sendo transmitido em algumas informações que algumas associações de pais nos dirigem, a nós e a outros vereadores da Câmara. De informação também através de encontros, reuniões que às vezes promovemos com associações de pais e, concretamente, num encontro que realizámos em novembro, em que esteve um conjunto de associações de pais de várias escolas. E, portanto, esta questão da alimentação vem para cima da mesa com frequência, ou pela insuficiência, pela questão da quantidade, ou pela qualidade dos produtos, ou por razões várias, mas também um elemento que aqui não foi referido, e aqui terei, enfim, dados, porque ou alguma informação, algum conhecimento do terreno, que também tem, obviamente, mas aqui sinto-me mais ou menos ao mesmo nível, permitam a expressão, que são os refeitórios. Portanto, há escolas cujas refeições são tomadas, digamos, em condições absolutamente inaceitáveis. Eu dou o exemplo da escola Mário Madeira, na Pontinha, que tive a oportunidade de visitar no início do ano letivo, e o que aconteceu ali foi que uma sala de aula foi transformada num refeitório. Portanto, mas uma sala de aula não se transforma num refeitório, porque um refeitório tem requisitos de ventilação, vários. Não adianta do ponto de vista técnico, até porque não é propriamente a questão técnica que aqui quero salientar, mas o espaço não está, obviamente, adequado para aquele tipo de função. E, no caso, nós até colocámos esta questão depois em reunião de Câmara, fomos a essa escola a seguir a hora de almoço e na sala ao lado, porque eram duas salas de aula contíguas e, portanto, uma delas passou a ser refeitório. E na sala de aula, continuava a ser sala de aula, era um cheiro a peixe incrível, porque era exatamente a seguir ao almoço, ou seja, há de facto espaços onde as refeições são servidas que não têm condições, e até também já foi aqui referido e é-nos frequentemente relatado, as crianças a comerem por turnos, porque os espaços são pequenos para o número de crianças que há na mesma hora do intervalo escolar, portanto 20 minutos, meia hora para comer e portanto há o turno seguinte para entrar.
E também o facto de haver, ainda associado a isto, espaços que são polivalentes, que dão para o refeitório, que dão para as AECs, que dão para os ATLs, que dão para um conjunto de valências ou de funções. E, portanto, não quero com isto dizer que isto acontece em todo lado, que as escolas funcionam todas assim, portanto não quero generalizar. Há evidentemente escolas recentes que terão equipamentos adequados, das condições, mas não são a maioria dos equipamentos escolares do concelho e, portanto, esta preocupação quanto à questão da fiscalização. O nosso moderador referiu isso, que há por vezes pais ou membros de associações de pais que vão a reuniões de Câmara colocar a questão, e quase sempre a resposta é dada que há fiscalização e que as emendas são orientadas por nutricionista e, portanto, contra a afirmação de quem tem a responsabilidade, das duas uma, ou há efetivamente provas e evidências de que assim não é, e os testemunhos que aqui vieram, sendo de pessoas que estão no terreno, eu creio que falarão por si e terão a sua validade, mas contra as afirmações de intenções ou de procedimentos que indicam adotar, portanto, dali não se tira outra informação. O contraponto é depois feito quando nós enfim, nos deslocamos então às vezes em visitas às escolas. Eu queria aproveitar, e até porque acho que esta questão das refeições já foi bem abordada, e porque também foi lançado a questão da carência alimentar e das crianças chegarem à segunda-feira e, portanto, terem que reforçar. Aqui o Isidoro e eu penso que a seguir poderão falar sobre isso também. Exatamente. Porque, efetivamente, nós temos um concelho, temos um país empobrecido, como é de conhecimento geral, não é uma inevitabilidade, mas é do conhecimento geral, e temos um concelho também com elevados índices de famílias com carências económicas e, portanto, cerca de 50% das crianças do primeiro ciclo e pré-escolar são de agregados familiares considerados carenciados, ou seja, têm um rendimento que é equivalente ao valor médio do indexante dos apoios sociais, que são 419 euros, ou 419 euros mais meio, portanto 600 e qualquer coisa. E são estes portanto, com rendimentos abaixo destes valores, em termos de agregado familiar. E, portanto, o que é que efetivamente acontece quando estas crianças não têm o desemprego aumentou em Odivelas. E o desemprego aumentou em Odivelas e as prestações sociais de apoio ao desemprego, sabemos também que cada vez são mais reduzidas no tempo e no valor. Eu queria associar a isto é que as crianças vão para a escola, têm fome, mas comem na escola. E os que ficam em casa? Porque, por exemplo, ao nível do pré-escolar, as crianças entre os 3 e os 5 anos, as que frequentam o pré-escolar rondam os 30%, 35%, é um valor mais ou menos, portanto, estou a falar de memória, o que significa, e isto já considera rede pública, rede privada, etc. Isto significa que todos os outros que estão em casa, e que são dessas famílias, portanto, como é que é? Temos efetivamente um problema sério do ponto de vista do desenvolvimento das crianças, pois não têm alimentação, vamos ter que ficar por aí, fundamental. Eu aproveitava esta boleia para vos colocar desde já esse problema, independentemente do que vão dizer, mas considerarem esta questão das crianças, porque foi feita uma grande promoção, uma grande propaganda de que nas escolas as crianças tinham 3 refeições, e a pergunta é, e agora essas crianças têm quantas? Há algum programa, eu não ouvi falar em nada, há algum programa da Câmara para suprir essa necessidade? Dou a palavra. Então, do que eu tenho conhecimento, as crianças que frequentam, como a Maria da Luz diz, o pré-escolar neste caso e o primeiro ciclo, as crianças que estão a ter os ATEs e os apoios à família terão essa situação realmente assegurada até ao final de julho. O agosto, eventualmente, será mês de dieta.
E as outras não crianças? Não há. As outras crianças não estão abrangidas por nenhuma Acima desse nível. ação social que vise fornecer-lhes pelo menos alguma. Eu estou a falar desta correspondente. situação porque tenho uma filha que está nesse patamar cujas aulas já acabaram, não é? E está numa escola também com amianto, já agora, e portanto, já agora com o mobiliário da pré-primária, eu digo a escola, como ela já não está lá, também não há problema se ela tiver, mas é a antiga escola preparatória dos Pombais, não é? Portanto, quando os pais vão à reunião, quando os pais vão às reuniões de pais, a gente vai ver como é que é o mobiliário, e alguns com falhas, e alguns com pregos, portanto, mas tua palavra. Não, o que eu estava a dizer é precisamente, não há, que eu tenha conhecimentos, nenhuma ação prevista que vise alimentar estas crianças. Não há. Ponto. Não há alternativa. Acabaram as aulas. Mas as crianças não podem ir à escola, não há essa abertura. Terminando o período letivo, Não tem abertura para... não há nenhuma ação prevista, pelo menos que tenha sido dado conhecimento, que vise dar... E as escolas com o amianto? Qual é a vossa... As escolas com amianto têm lá o amianto, mas segundo a informação que os técnicos dizem, só o amianto da Câmara, só é perigoso. os técnicos da Câmara? Não, em geral? Os técnicos do Ministério da Educação e camarários, porque aí penso que a responsabilidade, como diz o Isidório muito bem, não podemos retirar a responsabilidade ao Ministério, a tutela das escolas ainda é deles. Mas a verdade é que os técnicos o que dizem é que não havendo rasgos no edifício, não havendo lesões na estrutura, o amianto não é tóxico. O amianto só é tóxico e só faz mal quando há rasgos, quando a estrutura está danificada em si e há alguma possibilidade de haver libertação. Das partículas tóxicas. Não como é que nós sabemos que não há essa... Pois não sabemos. Pois. Eu não sou técnica do amianto. Não, mas como é que nós sabemos que essas estruturas não estão realmente... Porque elas não sabemos até porque eles passam a vida a pintá-las. Portanto, estão sempre muito pintadinhas e aparentemente o aspecto não é do pior. Agora, na verdade, sempre que se liga um aquecimento nas escolas, estamos a potenciar que haja libertação dessas tais partículas tóxicas, porque o amianto reage ao calor, portanto. Mas e porquê é que isso não é dito aos pais e não é esclarecido aos pais? Porque as crianças ainda não têm idade, porventura, Barás do nono ano já têm idade para ter consciência disso, mas porquê é que isso não é dito aos pais? Que, por exemplo, o que acabou de dizer, quando se liga ao aquecimento, estamos a potenciar a libertação? Porque está-se a dar alguma prioridade, se calhar, a fazer essas substituições dos amiantos em edifícios de outro cariz, nomeadamente ministérios, está-se a começar por outra pontinha, digamos assim. Eu interroguei diretamente a vereadora da Educação e eu perguntei-lhe se este ano iam fazer alguma substituição, porque o que eles me dizem é que essa substituição só é possível numa altura de férias, porque mexer nisso é libertar as tais partículas que vão afetar as crianças, ou quem lá está dentro, as crianças e os professores e os auxiliares. E eu perguntei concretamente, fiz uma pergunta a nível oficial, por escrito, para a Câmara, e a minha resposta foi 0. Daí que deve estar um processo com um número muito grande, porque até agora não tive qualquer resposta da Câmara, e eu perguntei diretamente quantas escolas ainda tinham amianto e qual era, nestas férias grandes, a intervenção que ia ser aproveitada para fazer nesta altura, porque é uma altura que as crianças não estão lá, era uma altura ótima para substituir. Faz-me lembrar as obras na Gonçalves Crespo, que foi quando nós nos conhecemos oficialmente aí há uns anos atrás. Mas já agora comenta, Isidoro Roque, estas duas questões, que é para depois entrarmos noutros temas que vocês querem trazer para a mesa. A questão da alimentação. Não a questão de que... E do amianto. Do amianto. E o que é que as crianças... Este programa para as crianças, que não existe, para as crianças que não estão na escola. Como é que se resolve isto? Qual é a sensibilidade dos pais para isto? Isto já foi abordado pelos pais? Conta-nos coisas. Isto já foi questionado pelos pais várias vezes, e é questionado pelos pais vezes sem conta. E um dos problemas grandes, e que nós no movimento assistimos com alguma frequência... No movimento associativo parental. É que
E se calhar nem é, pelo menos durante o tempo das aulas, isto agora voltando ao tempo das aulas, se calhar nem são as pessoas mais carenciadas a nível da escola que enfrentam mais dificuldade na alimentação dos miúdos na escola. Nós temos assistido às famílias de média e baixa que neste momento continuam a ganhar, supostamente a ganhar dinheiro, que de acordo com a ASE não têm direito a receber nada, porque têm um rendimento acima, mas que entretanto, graças, por exemplo, a uma coisa que foi o lançamento dos cartões de crédito fomentado pelos bancos e com grande apoio governamental, isto dá uns anos para cá, esta parte em que as pessoas compraram coisas sem terem dinheiro para as pagar. E neste momento tem o carro, a televisão, a renda da casa, o frigorífico, a PlayStation. Ou seja, mesmo que a família tenha um rendimento de 1000 euros, por exemplo, depois de pagarem estas contas todas, as coisas ficam muito complicadas. E este, durante o tempo de aulas, este foi uma das grandes preocupações a nível do movimento associativo. E agora? E que algumas escolas e a Câmara Municipal, em algumas situações, nós não estamos aí, eu pelo menos não digo apenas mal, foram tomadas algumas medidas no sentido de aligeirar a resposta a estas situações e de alguma forma transpor o obstáculo que era a família ter um rendimento e depois não ter dinheiro. Estás a falar das 3 refeições que se dão nas escolas, é isso? Estou a falar das refeições que se dão na escola. Quando há escola. Portanto, neste momento as coisas complicam-se. Encerrando as escolas, não havendo, que eu saiba, nenhum plano para continuarem a servir as refeições, é muito complicado, tanto para as famílias carenciadas, como para as famílias que não são consideradas carenciadas. Não é? E, a não ser que haja alguma medida tomada, vão haver muitas crianças a passar fome. E se não passam fome, pelo menos a não se alimentarem em condições. E eu acho interessantíssimo, porque às vezes isso depois tem a ver um bocado com a violência, com o outro ponto, e com a indisciplina. Eu pergunto uma coisa simples: como é que uma pessoa com fome se consegue concentrar, se consegue comportar e como é que consegue não reagir a provocações, por exemplo? Eu, quando tenho fome, tenho um mal feitio que é uma coisa impressionante. E estamos a falar de um tipo de 50 anos, não estamos a falar de um miúdo a partir dos 5, não é? Que é aqueles que estão na escola neste momento. O amianto não faz mal a ninguém. Não faz mal a quem decide, porque quem decide não tem amianto. Basta irmos ali a qualquer um dos ministérios ou à Assembleia da República, porque eu gosto desta parte da Assembleia da República, porque na Assembleia da República estão representadas a grande maioria, ou pelo menos a maioria dos partidos políticos com expressão em Portugal. E lá não há amianto. E depois falou-se nisso, que o amianto só faz mal quando há rasgões. Mas agora acabamos de ouvir aqui a professora a dizer que se tens os aquecimentos ligados... Sim, mas não é só isso. Nós estamos a falar, as escolas que neste momento provavelmente terão amianto serão escolas com mais de 20 anos. Públicas. Sim, com mais de 20 anos. O que quer dizer, por muito que eu queira acreditar nisso, o amianto com o tempo também se deteriora, não é? Claro, que sim, não sei. E aquilo vai saltando. Daí pintarem-no constantemente. Mas o pintar não quer dizer que não salte. Pois. Cada vez que sai um bocado de tinta, vai um bocado de amianto. E até porque as partículas... voam no ar. É como aquela coisa de usar os ginásios para refeitório, não é? Portanto, só não faz mal a quem não o tem. E se não fizesse mal, se calhar ainda estava por exemplo, na presidência do Conselho de Ministros ou na Assembleia da República, que eu acredito que houvesse lá amianto antes, não é? E neste momento não existe. Só que nós continuamos sempre na mesma coisa.
continuamos a resolver os problemas onde realmente não havia problemas que não se resolvessem. Se isto não faz mal, eu não acredito que fizesse mal ao Ministro. Eles estão lá poucas vezes, portanto também andam sempre a passear. Se calhar não lhes fazia muito mal. Agora nas escolas faz com toda a certeza e são os nossos filhos que lá estão. E parece-me a mim, parece, não tenho quase a certeza absoluta, que os filhos de quem nos governa, seja nacional, seja local, não estão nas escolas públicas. Tu achas, geralmente esse argumento tem uma resposta imediata dos dirigentes e, digamos, da estrutura dirigente, que isso é demagógico. Aceitas isso? Que isso é demagógico? Claro que é demagogia, até sou eu que estou a dizer, mas eu sei onde é que andava, por exemplo, os filhos da nossa Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. Não era na escola pública. Numa escola pública tão boa em Odivelas. E temos boas escolas em Odivelas. Sim. Felizmente temos. E felizmente cada vez vamos tendo mais. E também sei que o filho do Ministro da Educação também não andava na escola pública. Não é? Portanto, se a escola pública é boa, porquê é que eles não andam lá? Porque não se juntam com a ralé? Assim nunca vão saber, não é? Mas deviam lá andar. Aliás, devia ser obrigatório. Quem desempenha um cargo político tem que ter os filhos na escola pública. Pois, mas acho que eles dizem que isso é demagógico. Percebes? Não, demagógico é eu ter que ter o meu filho em situações que não são boas para a saúde dele. E depois vir aqui dizer que eu defendo a educação que é a luz dos meus olhos. Isso é que é demagogia. Sabes que depois nos filmes de promoção isso não passa o amianto. Vamos começar a entrar no tema da violência nas escolas, a segurança. Há pouco tempo houve os episódios tristes aqui no Concelho de Odivelas, aquela questão de violação, e não só, não foi na escola, mas foi junto à escola. A violência nas escolas. Atenção, isto que está aqui são temas para a mesa, vocês têm liberdade de avançar com outros temas. Eu queria esgotar estes, para depois avançarmos para os vossos temas. Mas eu queria falar do ambiente. Então, mas não falou há pouco. Eu ainda não ambientou, então faça o favor de ambientar. Não, é porque, de facto, o que peço desculpa, a Susana. Referiu também é aquilo que se ouve, não é? Comumente, que o amianto, portanto, as estruturas que têm fibrocimento, enfim, serão nocivas desde que libertem as partículas. Bom, como nenhum de nós, ao que parece, é técnico da área, ficaremos... Desculpa, eu tinha no meu telhado e eu tirei. Pronto. Obviamente, durante um tempo, admite-se que não houvesse conhecimento, do ponto de vista científico e técnico, da nocividade que este produto podia ter. Mas isso já foi clarificado em reunião de Câmara, com o relatório do Laboratório de Engenharia Civil. Sim. Mas existem regras, existe legislação, isto começou por uma diretiva da Comissão Europeia que remonta a 1999. Nós, em Portugal, portanto, houve um decreto-lei, um decreto do próprio, exatamente, que transpôs para o direito português, portanto, esta diretiva relativa à situação sanitária dos trabalhadores contra exatamente a exposição ao amianto, porque as coisas estão interligadas, não é? Estou só aqui a fazer um breve registro. Depois, avançando, em fevereiro de 2011, apenas em fevereiro de 2011, é aprovada uma lei que de facto estabelece procedimentos para se ir, portanto, intervindo nesta área da substituição deste produto. São estabelecidos prazos de 90 dias para se fazer um levantamento, para o Governo elaborar um plano, etc. Entretanto, avançando, nada aconteceu. Começamos em 2011, então, a ter uma legislação em concreto. Nós, no Conselho, daquilo que nós temos conhecimento, portanto, nós, vereadores da CDU, solicitámos em determinada altura informação sobre as escolas que tinham amianto na sua construção. Portanto, ao todo são 14 escolas, não é a totalidade do equipamento, portanto, há algumas parcelas, alguns pavilhões.
Portanto, são 14 e, de facto, há aqui uma responsabilidade que é partilhada, como já foi entre o Ministério da Educação e as autarquias, mas aqui a questão, creio que é muito mais focalizada no Ministério da Educação, sendo que a autarquia tem sempre uma responsabilidade na medida em que algo está no seu território e, portanto, deverá, portanto, intervir, agir no sentido de colmatar essas situações. O que nos é dito quando a questão é colocada e o grupo parlamentar do PCP solicitou em requerimento na Assembleia da República sobre qual era o ponto de situação em relação ao ponto de eliminação destas estruturas. Nós na reunião de Câmara também colocámos a questão, outros vereadores também têm colocado. E, portanto, a resposta é sempre que, enfim, isto é um trabalho complexo, e é seguramente um trabalho complexo, mas não pode deixar de ser feito, sob pena de um dia haver algo de extrema complicação, de extrema gravidade, e depois, então, aí, ai Jesus. Bom, eu queria dar como exemplo, e até porque é um dos estabelecimentos de ensino que é mais falado nestas matérias, que é o Jardim de Infância Álvaro Campos, que tem, de facto, este produto quer no edifício principal, quer no refeitório. Foi já devidamente sinalizado pela Autoridade de Saúde Pública, que anualmente faz as visitas às escolas e elabora os relatórios. Portanto, há 2 anos assinalava isto, provavelmente já teria assinalado antes, não fui fazer, enfim, a consulta muito lá para trás. O último relatório continua a sinalizar. A Câmara, por sua vez, na Carta Educativa de 2007, colocava como prioridade uma intervenção neste equipamento, creio que não só por este motivo, mas também por este motivo. O facto é que essa prioridade deixou de ser prioritária e, portanto, estamos em 2013 com uma nova Carta Educativa aprovada e continua este equipamento, que no caso é pré-escolar, portanto, a constar como prioridade. Vamos ver se, no final da vigência desta Carta Educativa, de facto, se concretiza alguma intervenção. Mas há aqui responsabilidades que são muito sérias e o António Tavares colocou a questão e eu gostava de reforçar isso, porque, de facto, eu até admito que os pais não tenham percepção ou informação em relação a isto, ou a dimensão que isto tem, e não quero sinceramente aqui criar não quero alarmar, porque não é disso que se trata. É de facto algo que está controlado, mas tem que se resolver. E como é que as associações de pais, que de facto têm que zelar, já termino, têm que zelar ou devem zelar pelas condições de segurança e de bom funcionamento das escolas para que as suas crianças sejam em segurança e aprendam, etc., de facto, sobre isto, e do ponto de vista associativo e associativo federativo ou confederativo, ou aquilo que se queira chamar, eu nunca ouvi. E eu não sou propriamente uma pessoa desatenta nestas matérias. Aliás, os temas que habitualmente são selecionados para abordagem nos encontros anuais que esta estrutura promove, eu não sei se são aqueles que são, não sei, eu quando recebo, eu normalmente participo, aliás, ainda o Isidoro estava lá na FAP Odivel também, eu participava nos encontros desta estrutura. Acho que há sempre temas interessantes, todos os temas são interessantes para debater, mas sempre me questiono, será que é isto que efetivamente preocupa os pais? E portanto queria partilhar, reforçando a mensagem que o Tavares colocou no início, permita-me que me refira assim, desta ausência. Eu acho muito triste. Acho uma situação muito triste. Será que os pais têm consciência quando levam as crianças para dentro de uma escola, que essa escola tem amianto, que é cancerígeno? Às vezes não tem. Será? Eu acho que eles não têm. Eu não acredito. Não têm porque não sabem tão pouco. Pois, por isso é que há pouco falava. As associações de pais têm-se movimentado, têm consciencializado os pais que estão a levar as crianças para uma escola que tem amianto. Se tu ainda não tiveste resposta, António. Pois, mas é assim. Eu posso agora, vou aqui pôr um bocadinho do meu caso pessoal, eu só muito tarde tive consciência que a minha filha estava numa escola com amianto. Ok? Agora acho que os pais têm o direito a escolher uma escola que não tem amianto.
Epá, tem. E como é que isso se vai resolver? Se os pais tiverem consciência que uma escola tem amianto e que outra não tem, eu não acredito que os pais queiram pôr os seus filhos numa escola com amianto. Mas não são os pais que escolhem. Pois, mas isso, Isidoro, isso há... Com a crise vai ser fácil, porque vamos estar todos desempregados, não é? Então, em vez de levarmos os putos para a escola, não levamos. Pois, mas eu acho isso uma situação muito triste. Não é? Que não se enquadra naqueles filmes de promoção que agora estão em voga. Já agora, deixe-me, posso só aqui, ainda sobre isto. Em resposta a um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP sobre esta matéria, o Ministério da Educação respondeu, isto em fevereiro de 2012, que o Ministério da Educação e Ciência estava, através das respectivas direções regionais, a proceder ao levantamento exaustivo das escolas com material, não? E que após essa recolha iria proceder a uma calendarização de acordo com o estado de degradação dos materiais para a realização das ações corretivas. Portanto, isto foi em fevereiro de 2012. Mas Portanto, quem sabe não venha agora, pronto, por aí alguma acabaram as direções, perderam-se os papéis. Como dizia o Isidoro Roque, se a gente colocar um filho do Nuno Crato numa escola dessas com amianto, eu tenho a certeza que isso resolve rapidamente. Temos é que colocar lá. Naquela escola. Naquela, pois, faltam as outras. Mas depois nas outras pomos a filha da Presidente da Câmara. A filha da Presidente da Câmara. Na outra colocamos a neta da Vereadora da Educação. E por aí adiante. Quando os responsáveis tiverem os seus filhos e os seus netos em escolas com amianto, é porque, como diz o Isidoro Roque há pouco, aqui em Odivelas também há escolas boas, espetaculares. Eu na minha aldeia, que fica um bocadinho aqui fora da cidade de Odivelas, na minha aldeia tenho lá uma escola nova. Um dia teve inundações, aquilo ficou tudo cheio de água. Mas tem lá uma escola nova que é um espetáculo. Isso não tenho dúvidas. Agora, o que eu contesto é que haja escolas com amianto, não é? E haja dinheiro para outras coisas. E não há dinheiro para resolver aquele problema. Porque aquele problema é com as crianças. E as crianças são a nossa maior responsabilidade. Se calhar se nessa escola tem gasto menos uns trocos com os mármores que lá colocaram, já dava para tirar um tubito de amianto. Não é? Porque pelo que eu percebi, não sei valores exatos, se calhar a Maria da Luz sabe isso melhor, mas pelo que eu percebi, aquela escola custou uma pipa de massa. Estás a referir à escola de tua mãe? Sim. Estou-me a referir a essa e estou-me a referir a outras. E à escola da... Não é só daquelas da responsabilidade da Câmara. E aquela que foi construída em conjunto com multiusos? Eu tive o prazer de visitar algumas escolas aí. Mas eu continuo a achar, Isidoro, eu continuo a achar que faz-me alguma confusão. Pronto. É que aqui já não é só a responsabilidade da Câmara, que se calhar em alguns sítios e em algumas situações é pouca. Agora, que os pais continuem numa situação passiva, a verem os seus filhos entrar para escolas que têm amianto. Eu não sei que escola é que tem amianto. Olha, estou-te a dar uma escola preparatória dos Pombais, que agora tem outro nome mais pomposo, mas que é a antiga escola preparatória dos Pombais, tem amianto. Pronto, mas eu penso que os pais não têm essa noção, não sabem. Pois, eu também acho que não. São, até porque eu não acredito. Quando se diz que a escola sofreu uma intervenção, é quase como escamotear um bocadinho a verdade, e os pais assumem de alguma forma que se sofreu a intervenção, se está pintamento novo, se, não é? E também não interessa muito, aliás, como a Maria da Luz diz, também não é preciso a loucura do alarme. Agora, se calhar, já era tempo desde que foi feito o primeiro estudo e já se substituiu, como diz o Isidoro muito bem, todos os ministérios, já se substituiu todas as coisas que havia para substituir. Se calhar era a altura de começar a substituir o equipamento onde estão as nossas crianças, onde estão os nossos docentes, onde aquilo não faz só cancro. O cancro realmente acontece ao fim de uns X de anos, mas todas as alergias, rinites, todas as ites que possa imaginar, têm a ver com isso. É óbvio que depois também temos, como aquilo funciona muito mais para a ação do calor, e como também não temos na maioria das escolas antigas com mais de 20 anos, o quadro não tem capacidade para termos aquecedores ligados, portanto também temos o problema. Pois, mas temos o calor do verão, que não tem sido pouco. As crianças vestem um casaquito e passamos isto não tem a ver, pronto, isto tem a ver, para mim, a minha revolta maior é realmente com a FAP Odivel, que é uma federação que é a federação do silêncio. Mas eu aqui também tenho vamos lá. Diz. É assim. E eu, enquanto pai, acho que a FAP Odivel tem que intervir. Agora,
há uma coisa que é importante também. É a FAPODIVEL tem que saber das situações. E tu também sabes muito bem que muitas vezes essas situações também não lá chegam. Eu já sei o que é que me vai responder. Então já não respondo. Mas essas situações têm que lá chegar. E as associações de pais que dizem aquilo que tu me ia responder têm que continuar a insistir, a enviar os tais 150 e-mails que é necessário enviar, porque eles depois também se cansam, não é? Enche-se a caixa do correio e eles têm que responder. Portanto, as associações de pais não podem desistir das suas federações. Não podem. Mas eu não estou a dizer para desistirem das suas federações. Não. O que eu estou a dizer é que há aqui um silêncio e as associações de pais também não vêm para a rua por esta questão, porque se a FAPODIVEL não vem, tem que ser as associações de pais. Eu não posso aceitar é que os pais coloquem os filhos nas escolas e não tenham consciência onde é que estão a colocar os filhos. Isso é que eu não posso aceitar. Dizer quais é que são as escolas que têm. A Maria da Luz acabou de dizer, são 14 escolas. 14. Ok. Quais? Senão, temos que saber. Eu interroguei diretamente a Câmara Municipal e a resposta foi zero. Então imagina que resposta é que tem o pai que lá está. Pois. Mas depois há outra questão que eu acho que é importante. Mas a diretora do agrupamento onde a minha filha estava, eu falei com ela e ela própria me disse que a escola tinha amianto. E a diretora do agrupamento da escola onde a tua filha estava, o que é que já fez para tentar resolver o problema? Porque é uma das funções do diretor e do Conselho Geral do Agrupamento. Que é que ela já fez? Isso aí é que eu já não posso... Pois, olha, sei que pediu tintas para pintar. Pois, mas Isidoro, eu sobre coisas que não sei, não vou... Não, mas essa o meu estado de alma é de revolta. Não, mas essa questão é para ser colocada. E acho que primeiro... Quando encontrar a senhora, eu coloco. Mesmo os pais, porque os pais não sabem, mas pelos vistos o diretor tem que saber, não é? Mas a diretora tem que saber. Deve ser colocada uma informação. Se calhar não pode colocar, senão está sujeita a ser despedida, não é? Mas deve ser colocada uma informação. E o diretor tem que desempenhar o papel do diretor, que é zelar pela escola. E quando eu falo em escola, é a escola e edifício, os alunos, os professores e os assistentes operacionais e administrativos, que agora já não são. Pois. Bem, vamos à violência nas escolas e à segurança. Violência nas escolas. Susana, faz-te a favor. Susana Filipe. Eu acho que a violência não é a panagem das escolas. Pois. A violência tem vindo a aumentar, nas escolas também. As escolas são o reflexo da nossa sociedade e é, como diz o Isidoro, quem tem fome, quem tem problemas em casa, quem tem um ambiente completamente estruturado como o que se vê agora, não pode chegar à escola e ser zen. Não funciona. Barriga vazia, não funciona. Problemas que não deviam ser para aquelas faixas etárias, crianças que se debatem com desemprego em casa, com dificuldades imensas, com pais problemáticos, não podem chegar à escola e ser crianças equilibradas e felizes e de bem com a vida. Não há. Eu sei que a Odivelas quer ser um conselho com uma referência de conselho educador, mas somos o que somos e está muito longe da nossa realidade. Há boas escolas, é claro que sim. Há crianças calmas, obviamente que sim. Mas no geral tem havido um crescendo de alguma violência, de alguns episódios de violência. Toda a gente ouviu falar da tentativa de violação ocorrida no exterior das escolas. É no exterior das escolas, mas acontecem coisas mais graves, se calhar, dentro das escolas. Claro. Acontecem todos os dias crianças muito pequeninas a sofrerem bullying, acontecem todos os dias crianças maiorzinhas a serem recriminadas porque não têm os ténis XPTO. Isto tudo é bullying, isto tudo é violência, isto tudo vai com certeza influir no rendimento escolar, vai com certeza influir no seu crescimento enquanto adultos saudáveis e equilibrados, porque nós esquecemos muitas vezes que se não educarmos as nossas crianças, não vamos de certeza ter adultos como deve ser. Ou nos esquecemos ou dá-nos imenso jeito, porque também pessoas que não pensam também são muito mais vantajosas do que pessoas que pensam. É uma chatice, pessoas que pensam dão imenso trabalho e depois têm que se... Mas aí também não há os pais também não estão a falhar? Eu acho que os pais têm alguma responsabilidade, mas não podem ter toda.
Pois, toda não. Pronto. Até porque eles Os passam pais muito têm- tempo na escola. Os pais têm alguma responsabilidade. É um facto que sim, a educação começa em casa e isso ninguém pode negar. Os valores principais deveriam ser dados em casa. Agora, o que nós não nos podemos esquecer é que as crianças que temos na nossa escola já são fruto de pais que já passaram por toda esta dinâmica errada das nossas escolas. Isto não é uma coisa que aconteceu de há 5 anos para trás. Isto não apanhou só os meus filhos, nem os filhos do Isidoro. Isto já nos apanhou provavelmente a nós. E se a nossa família tivesse sido já completamente estruturada, isto iria com certeza influir nas pessoas que nós somos. Mas as pessoas não são fruto da escola, são fruto da sua família, são fruto do que trazem, mas a escola ajuda. E nós neste momento, com a diminuição de docentes por aluno, com a diminuição de assistentes operacionais por aluno, com a diminuição de tudo por aluno, eu posso lhe dizer que neste momento nós estamos com um número mínimo de docentes. Houve um decréscimo brutal de docentes no ensino público em Odivelas, que é assim uma coisa que não lembra a ninguém. Houve uma redução. O número de professores passou, em 2011, 2012 eram 1905 docentes, e em 2011, 2012, um ano depois, eles desceram para 1735. As crianças aumentaram. Estão lá na mesma. O que é que aconteceu? Perderam 170 professores das escolas do nosso concelho. O pessoal técnico passaram, foi destacando-se, os psicólogos passaram de 9 para 6. As nossas crianças ficaram todas bem. Já ninguém precisa de apoio de psicólogo. Está tudo perfeitamente saudável e equilibrado. Os problemas, pelo contrário, aumentaram. Os assistentes operacionais, há 2 privilegiaram o recreio de uma escola. O que é que nós fazemos? Damos-lhes patins como equipamento e pomos as senhoras à volta do recreio para terem alguma visão? Ou quem está do lado da frente da escola não vê o que se passa de trás e vice-versa? Mas aí não há o argumento da Câmara é que há um ranking, digamos, uma média de... A Câmara tem imensos argumentos, eu também teria os meus, não é? Está estabelecido. Está estabelecido pronto, mas se há este acréscimo de violência, se calhar também temos que fazer um acréscimo de vigilância. A Câmara não é? diz que tem colocado até acima daquilo que deveria colocar. E eu continuo a perguntar, e não devia de colocar ainda mais? Se calhar ainda é pouco. Pois, é essa a questão, se a violência... Mas aí, lá entramos no aspecto demagógico aqui do Isidoro Roque. Se os filhos dos dirigentes fossem vítimas de bullying, o problema naquela escola resolvia-se rapidamente. Colocava-se lá mais 4 ou 5 assistentes operacionais e o problema estava resolvido. Pois, é porque nós não podemos pedir Não é? milagres, Para a via do milagres demagógico. aos assistentes operacionais, eles não conseguem fazer mais, eles têm que já fazem a limpeza, a vigilância, o abrir a escola. Se há 2 assistentes operacionais para um dia inteiro de escola, numa escola que funciona das 8 da manhã às 6:30 da tarde, explique-me lá, as pessoas só trabalham 8 horas por dia, 7 neste caso dos assistentes operacionais. Se um entra às 7:30 da manhã porque tem que abrir a escola, vai sair alguns pela hora do almoço, correto? O outro entra à hora do almoço para sair. Isso significa que há uma pessoa no período da manhã e uma pessoa no período da tarde. E isto acontece em anos escolas nossas, 2 assistentes operacionais por escola. Não é caso único. Nós temos, por exemplo, uma escola no Vinho em Folha que tem alguns assistentes operacionais que fazem milagres. Transformar ginásios em refeitórios e outra vez em ginásios com limpeza por meio e servir refeições. E é uma escola nova, é uma escola maravilhosa, serviu de propaganda de tudo e mais 3 pares de botas. Há boas escolas, eu continuo a dizer, há boas escolas. Os professores até são muito mas há muitos problemas também. Mas não há milagres, quer dizer, ninguém consegue, você consegue dar 300% um dia, uma semana, 2 semanas, não consegue dar um ano letivo, não é viável, as pessoas são seres humanos e vão acabar por não conseguir dar mais. E não podemos exigir mais do que aquilo que as pessoas dão. Enquanto isto não estiver resolvido, nós vamos ter crianças violentas, porque se eles não têm ninguém a controlar, a vigiar, a fazer a sua função de vigilante, que é o que o adulto deveria fazer a uma criança que brinca no recreio, nós vamos ter crianças com violência, e vamos ter episódios de violência, e vamos ter tudo isso. Nós, a título particular, há cerca, eu não sei se foi há 2, 3 anos, e o nosso, sou eu e o Paiva Setúbal, dirigimos diretamente à Presidente da Câmara, colocando-lhe uma situação que eu agora aproveito também, não sei se há algum programa, se a partir daí foi criado algum programa, que é a situação dos miúdos que estão sozinhos em casa, ou seja, muitos dos miúdos, mesmo aqueles que têm os 2 pais, que vivem com eles, passam grande parte do dia sozinhos, fazem até as refeições sozinhos.
com os perigos que há por aí. Sabem de alguma coisa que tenha sido feita nesse sentido? Nós, na altura, nessa reunião, tiveram pessoas da parte do social, mas não fiquei convencido, até porque depois o que nos foi dito é que do inquérito que foi feito não foi inventariado, digamos assim, um número significativo de crianças. Isto porque as crianças, obviamente, também escondem isso e os próprios pais querem esconder que as crianças passam o dia todo sozinhas, não é? Há algum programa neste sentido, de acompanhar as crianças? Que eu tenha conhecimento? Não. Não sei se algum dos meus companheiros de debate tem conhecimento, mas eu não tenho. Pois, era uma situação que nos preocupava na altura, projeto, com conhecimento direto. direto. Nós tivemos conhecimento direto através da minha filha, que havia N miúdos, passavam o dia todo, porque é natural, até porque os pais, seja só a mãe, seja só o pai, estão a trabalhar. Eles passam o dia todo sozinhos. A mãe ou o pai muitas vezes só chega às tantas da noite. Já eles estarão a dormir, provavelmente. Voltamos à violência. Voltamos à violência. Isidoro, tens debatido muito esse problema da violência. Conta aí um bocadinho. A Susana disse aqui uma coisa que é a realidade. A escola é o retrato da sociedade. E eu ando a bater nisto desde que eu me lembro, que é assim, a sociedade tem que ser o retrato da escola. E não o contrário. E o que é que falta? E as pessoas dizem, mas nós temos que educar aos pais. Porra, mas como é que eu vou à casa do pai educá-lo? Vou lá bater a porta. Você é o meu pai. Pois já ele não me vai pôr. Se calhar nem está em casa. Já nem está em casa, até pode estar a beber um copo. Exato. Portanto, onde é que nós podemos pegar? Na escola. Atenção, pode estar a beber um copo, mas também pode estar a trabalhar, e há muitas pessoas que têm mais que um emprego. Os pais, como estou-me a referir exatamente a esses que estão a beber o copo. Ok. Porque os outros, embora tenham mais do que um emprego, de uma forma ou outra preocupam-se com os filhos, sim. E às vezes não vão mais porque não conseguem mesmo ir. E sabemos que cada vez mais as pessoas têm mais do que um emprego. E também marcar uma reunião de pais para as 6 da tarde é um bocado difícil. E outras coisas mais. É complicado e eu lembro, por exemplo, que houve aí uma grande guerra, pelo menos da parte de um sindicato dos professores, que fazia questão que os pais não estivessem presentes no Conselho Pedagógico e conseguiram ganhar isso. Que eu acho que foi uma estupidez, porque os pais, à hora que marcavam as reuniões do Conselho Pedagógico, não podiam ir. 10 da manhã, 11 da manhã, 9 e tal. Portanto, mas pronto. Tivemos a FENPROF cá há pouco tempo, presidente. Tivemos. E ele teve o cuidado de dizer que não foi a FENPROF. E nós sabemos depois a FENPROF ao início mas depois infletiu e disse, não, os pais no Conselho Pedagógico foram inteligentes. A FNE, pelo contrário, achou... Manteve. E ganhou, e quer dizer, o Governo conseguiu assinar lá aquela coisa que queria assinar com a FNE, graças a esta coisa, que não fazia muito sentido. Mas a violência? A violência é assim. Como é que tu achas que era possível, digamos, eliminar totalmente não, mas diminuir drasticamente a violência no interior das escolas? Comecemos por aí. Pelo interior das escolas. Eu já sei qual é a tua resposta, mas as pessoas lá em casa não sabem. É fácil. Eu penso que é fácil. Diminuir o número de alunos por turma. Aumentar o número de assistentes operacionais. Deixarem de ser assistentes operacionais e passarem a ser novamente auxiliares da ação educativa. Porque isto é uma coisa interessante. Nunca se muda o nome por acaso. As pessoas pensam, mudou de assistente da ação educativa para operacional porque foi uma pancada. Não. Assistente da ação educativa implica formação. Assistente operacional não implica formação nenhuma. Queres dizer que há muitos assistentes operacionais que estão neste momento na escola e que não têm formação para estar a ocupar aquele lugar? Essa é provavelmente a menor dos problemas. Obviamente que não têm formação para estar a ocupar aquele lugar. É necessário para quem lida com alunos terem formação para isso. E muitas das pessoas que neste momento estão nas escolas não têm formação para isso.
temos a sorte da grande maioria serem pessoas que realmente gostam daquilo que fazem, mas há outros que não. Eu dou-te um exemplo. Ainda a minha filha estava lá na Quinta da Condessa, portanto a pessoa já lá não deve estar, portanto não há problema nenhum, e caiu uma mosca dentro da sopa, não é? E a minha filha queixou-se: eu tenho uma mosca. E a senhora chegou lá: já não há mosca. Portanto, só para vermos qual é a formação das pessoas que estão na escola, não é? Eu queria te colocar aí uma questão, porque não é do domínio, se calhar, público, quem vê o poder local, mas no programa Nós e a Escola, há uns tempos atrás, tiveram pessoas técnicas do social que inclusivamente se ofereceram para um trabalho voluntário nas escolas. Queres falar um bocadinho disso? Só um bocadinho, depois temos que dar a palavra mas à Maria da Luz. Dizer qual é que é, porque já foram tantos, já foram 134 programas, agora Pronto. tens que me lembrar qual deles é que foi. Pois, eu não sei o título do programa, Epa. mas são técnicas com formação. Eu penso que, eu não me lembro bem do nome, mas sei que Sandra, Pronto, tivemos aí uma série. Foram as técnicos. mas são técnicas da ação Sim. social e Sim. que se ofereceram voluntariamente, estavam disponíveis Isto. para dar assistência nas escolas, nesse aspecto nesses aspectos da violência e de... Nós neste momento temos muita gente disponível, e quanto maior for o desemprego, mais gente temos disponível. Só que depois o problema põe-se que as pessoas precisam de viver, não é? Pois, Precisam o de voluntário ganhar não é para dinheiro. sempre. Senão, Portanto, então... eu sou um radical neste aspecto. E Só as nesse? pessoas, e normalmente as pessoas dizem: mas não pode ser assim, porque é assim. Isto é responsabilidade do nosso governo. Ponto final. A escola é responsabilidade do governo. Todos nós descontamos. Se há quem não desconte, tem que ser penalizado, que é a responsabilidade do governo, não é? Agora, se nós deixamos de investir na escola para investir, por exemplo, num banco que foi à falência, desculpem lá, há dias eu fiquei boquiaberto com esta história das demissões dos ministros para aqui e para ali, e para cá estava a ver aquilo e vi os carros dos senhores, e eram topos de gama deste ano, desculpem lá, estamos a brincar com esta brincadeira e depois tiramos um auxiliar porque estamos a gastar muito dinheiro. Mas vamos reafirmar aí as tuas condições para diminuir a violência nas escolas. Mais assistentes operacionais. Menos alunos por turma. E agora, mais assistentes operacionais, menos alunos por turma. E porquê é que tu achas que mais assistentes operacionais no recreio acaba com a violência? Porque assim... É uma questão de mais vigilância? É questão de presença. A própria presença... A FER lá há um ano e tal atrás lançou aí uma coisa e depois chamaram-nos malucos outra vez. Que era uma coisa que nós chamávamos de animação de recreios. E o animador de recreios não era apenas, como diziam, então vais meter palhaços na escola. Não, o animador de recreios não é o palhaço. O animador de recreios é aquela pessoa que lá está e dinamiza um recreio quando os miúdos estão encostados, é a pessoa que observa se existe algum problema além, é a pessoa que ataca o problema logo. Se os miúdos começarem a aquecer uns com os outros, aparece lá e se calhar nem é preciso discutir, basta ir com uma bola e dar uns pontapés na bola e se calhar aquilo acalma. Porque se tu fores aí à grande maioria das escolas, e eu de vez em quando faço isso, no meu caso não é só a Odivelas, de vez em quando faço isso, e naquelas que dá para ver o recreio, eu olho lá para dentro do recreio e ainda há tempos disse a um diretor: diretor, olha lá para ali. Imagine que um daqueles putos se pega com o outro. O que é que acontece ali? E ele disse-me: realmente, porque não há um... E nós, pais, associações de pais, que as associações de pais preocupam-se, só ainda aí há segurança e os inquéritos não darem resultados. Nós, uma vez, andávamos a bater no Ministério da Educação, queríamos mais auxiliares, porque a escola tinha problemas de violência. Tivemos uma reunião com a vereadora da Educação,
a subdiretora adjunta da DREL, que já não existe, e o diretor da escola e mais uma série de gente. E diz-me assim a diretora adjunta: Seis idade. Epá, desculpe lá, mas nesta escola não há violência. E eu, desculpe, fiquei, não é? Não há. E não estou a chamar mentiroso. Eu, mas já descansei mais um bocadinho. Então explique-me lá, porque eu não estou a perceber. Sabe, é que nós temos uma plataforma no Ministério da Educação onde têm que ser relatados todos os... E as escolas fogem a E cair ela no ranking. perguntou-me assim, estava lá o diretor da escola, não é? E ela perguntou-me assim, sabe quantos relatos de violência existem em relação a esta escola? Zero. Como é que você precisa de... Mas é preciso explicar lá para casa porque é que as escolas não reportam, porque isso tem consequências para a escola. Qual é a questão? Mas ainda te vou dizer mais. Andou a AP a bater que devia haver um funcionário no recreio. Não, porque não dá, não tenho, não posso. E nós dizemos, pode ser o pior funcionário que vocês tenham. O pior. Mas façam-no andar. Até que ao fim, ou seja, quase no fim do ano letivo, a escola resolveu, vamos lá meter, que é o Robocop. Portanto, é conhecido pelo Robocop lá na escola, não é? Portanto, era o melhor funcionário que eles lá tinham. É engraçado que o número de casos de violência reduziu drasticamente apenas... Só com a presença. Só porque ele andava ali, até brincava com os miúdos e não sei o quê, não é? Porque tu olhas para as escolas e não vês um adulto. O rácio de auxiliares por escola é igual para todas as escolas, independentemente da escola ser assim, ter curvas, o pavilhão por baixo e tudo deste lado, é sempre o mesmo. É pelo número de alunos, não interessa. Mas esclarece lá ali os espectadores porque é que as escolas têm relutância em reportar esses casos de violência. Olha, por exemplo, porque um diretor é um moço, o diretor e os outros, não é? São moços que normalmente querem progredir na carreira, não é? Seja ele que tipo de carreira for. Normalmente a carreira que a pessoa gosta mais é a carreira política, não é? Que é uma carreira que se ganha mal, não é? Ganha-se mal. Eu aí há tempos tive o cuidado de ver quanto é que ganhava cada deputado da Assembleia da República. E ganha 3.800 e qualquer coisa euros por mês. Tirando os 25 euros por dia, que eu não percebo... Ajudas de custo. Não, 25 euros por dia para irem para o Parlamento. É para o elétrico. Pronto. Não interessa. Ora, se tirassem esses 25 euritos por dia, já dava uma pipa de massa. Mas eu não vejo nenhum deputado da Assembleia da República, independentemente da cor política deles, a dizer, vamos dar os nossos 25 euros por dia. Ou vamos reduzir para 3.000 euros por mês. Ou vamos deixar de receber o subsídio da casa que eu tenho. Mas explica-me lá outra questão que eu estou mais interessado. Disseram-me que o facto de reportar esses casos de violência leva as escolas a entrar em determinados rankings, que não interessa muito às escolas estarem nesses rankings. É verdade? É mentira? Vamos lá ver, António, é assim, começamos logo por aqui. Tu não queres pôr o teu filho numa escola que tenha problemas de segurança. Pronto. Isto para qualquer pai, não é? Eu, por acaso, sou o pai maluco, não é? E meti os meus filhos na Gonçalves Crespo, quando a Gonçalves Crespo para lhes dar endurance. Tinha problemas. E eu achei, mais vale agora que eles são pequenos, não é? E se calhar enfrentam menos problemas do que em grandes, do que mais tarde. E felizmente depois foram para uma escola, que a escola melhorou, por vários motivos e mais algo. Gonçalves Crespo foi uma história de 2009. A Gonçalves Crespo foi uma história, mas isso tem a ver com o ambiente, era isso que eu ia dizer há bocado. É que aquilo, quando nós nos conhecemos, acho que foi 2 anos depois que as obras que eram urgentes foram feitas, não é? Portanto, bem, vais ter que dar a palavra agora à Maria da Luz, desculpa lá. E de que maneira? Porque não, de maneira não, é de uma maneira totalmente suave e sem vigilância, sem vigilância, mas... Sem violência. Sem violência, mas... só dizer uma coisa, isto é só um exemplo. À porta de uma escola ali na Pontinha, eu fui lá 2 dias, porque tinha 3 dias, porque tinha que ir buscar os miúdos. Foi à porta da escola, com alunos da escola, por acaso foi na rua. Mas 3 dias seguidos que aqueles grupos se encontraram ali para resolverem problemas.
3 dias seguidos, e o que é engraçado é que a polícia já sabia que aquilo ia acontecer. E pronto, mas só chegava depois, obviamente, não iam lá meter os polícias à espera que aquilo... Houve 3 dias seguidos problemas. E os polícias e a escola segura é outra telenovela. A escola segura... Eu, durante um ano letivo, fui todos os dias buscar quase todos os dias, entregar a minha filha à escola e ir lá buscá-la, e nunca vi a escola segura lá. É difícil. É difícil porque eles têm... carro. Primeiro o carro passava lá, mas passava na rua ao lado, estás a ver? Primeiro eram 2 polícias. Depois... Mas nunca paravam ali, estás a ver? Não é uma escola que tenha problemas. E aquela escola não tem problemas. Não. Eu, por acaso, tenho conhecimento direto de muitos problemas daquela escola. Mas vamos ter que passar à Maria da Luz, só que quem tem problemas sou eu. Então vamos lá. Esteja descansado que eu sou muito pacífica. Não exerce violência. É evidente que já aqui foram colocados um conjunto de aspectos que justificam, contribuem para que haja violência nas escolas. Mas como também já foi dito, há violência na sociedade, há violência, ponto, não é? É evidente que as escolas, enquanto espaços onde estão crianças, adolescentes, jovens, espaços, alguns deles confinados, de facto, a áreas muito restritas, a condições do ponto de vista, enfim, ambiental também não agradável. Algumas com obras e com pedras ali mesmo à mão. Exatamente, portanto, escolas que não têm espaços de recreio cobertos e onde as crianças ficam nos corredores ou dentro das salas quando chove, e portanto há ali uma panela de pressão em crescendo, não é? Depois, portanto, as crianças não têm, num conjunto de escolas, portanto, espaços de descompressão, não é? Precisam de ter nos intervalos e por aí fora. Agora, foi aqui falado na redução de recursos humanos, quer ao nível do pessoal auxiliar, quer ao nível dos professores, quer ao nível técnico dos psicólogos, etc. E nós não podemos falar destas coisas ou fazer este diagnóstico sem ter em conta que, a montante, há cortes sérios na educação. Não é? E, portanto, são os cortes sérios na educação que levam à criação dos mega-agrupamentos, não é? Em que deixa de haver um diretor por uma determinada área, portanto, cada vez a pirâmide vai, certo? E, portanto, hoje a Comissão Administrativa Provisória, estou a dizer bem, do mega-agrupamento lá do sítio, cada um deles, há 4 em Odivelas, portanto, há de haver uma Comissão Administrativa Provisória que será responsável por aquilo que acontece numa quantidade de escolas por aí abaixo. Isto não está desligado depois daquilo que é o ambiente que se cria nas escolas, porque não há interlocutores diretos nas escolas, a questão das hierarquias e das autoridades, etc., vão-se perdendo e, portanto, as pessoas também vão ficando com receio de intervir, porque hoje há muita hesitação, não é? Não há assertividade nas posições, porque as pessoas também não estão seguras do seu emprego. Se tomam alguma atitude que pode não ser muito bem entendida ou pelos responsáveis hierárquicos ou pelos próprios pais, ou porque... Portanto, depois, foi falado aqui na redução de professores que foi muito substancial. E os 6 psicólogos num conselho com cerca de 20 mil estudantes. Eu coloco assim e com a noção de que está por baixo. Normalmente procuro balizar por baixo, que é para não... Portanto, como é que pode? Não é? Como é que pode? Agora, insisto, não se pode desligar isto dos cortes que estão a ser feitos na educação, e a tendência é para aumentar. E depois, quando efetivamente o caldo social que se vive é de uma enorme tensão, porque as famílias têm tensões, porque não têm meios de subsistência, agudizam-se os conflitos, as crianças... E eu não estou a falar apenas das crianças de famílias carenciadas, vamos também aqui desmistificar isto, não é? Mas o Isidoro já falou disso. Porque a pressão psicológica que hoje paira na maioria das casas dos portugueses, ou na casa da maioria dos portugueses, é efetivamente muito grande. E as crianças interiorizam tudo isto e depois levam para a escola. E depois é a relação entre pares, que um diz uma carolice e o outro não sei o quê, e depois eu bato. Quer dizer, pronto. O reforço do pessoal para a vigilância eu acho que é fundamental. Esta ideia dos animadores de recreio eu acho que é interessantíssima, de facto. Agora, isto é um investimento, não é um custo, é um investimento que tem que ser feito.
Não é? Claro. Tem que ser feito. Não é com voluntários. Eu aqui, desculpem lá, Então estamos de eu acho acordo. que quem quiser, quem tiver tempo, disponibilidade, Mas condições os de fazer voluntários podem voluntariado, provar que um determinado pronto, projeto mas que faça. é bom. Agora, eu não tenho nenhuma posição E depois? de fundo contra o voluntariado. A minha posição de fundo é Sim, eu está-se a acentuar muito a questão de que muita coisa se resolve por via do voluntariado. E não pode ser, porque o Estado Social... Mas não foi assim que as técnicas colocaram Não, o mas problema. eu faço questão de colocar alguma ênfase nisto, porque se ouve todos os dias o apelo ao voluntariado. Sim. E embora eu considere que as associações de pais é uma atividade voluntária, dirigentes associativos é atividade voluntária, atividade política em muitos casos é atividade voluntária, é opção política, mas é uma atividade também voluntária que se contribui também para a comunidade, portanto não é só... E, portanto, há muito voluntariado. Agora, o que não tem, a meu ver, é que aquilo que são os técnicos da educação, profissionais da educação, somos técnicos, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do serviço social, não pode ser substituído pelo voluntariado, porque eu tive, enfim, há algum tempo participei numa iniciativa aí de uma instituição onde se colocava como contraponto caridade versus solidariedade. É porque o voluntariado, em determinados contextos, leva depois a que se transforme quase em ações de caridade, e eu não me revejo de todo neste tipo de modelo de sociedade, porque eu acho que cada um de nós pode dar o que entender, o que puder dar, participar nas condições em que entender, etc., mas o Estado para o qual nós enquanto cidadãos contribuímos para ter de facto uma resposta social aqui não é no sentido restrito do social, é cultural, desportiva, etc. Por exemplo, como é que não há, está-se aqui a falar das crianças agora no período das férias, porque é que não há programas de férias desportivas ou com outras componentes, mas a sério, não é para meia dúzia de dezenas, ou para menos uma centena de crianças e jovens, isso não é férias desportivas nada. Houve de facto um tempo em que havia um programa sério de férias desportivas, em que as associações se candidatavam, em que havia apoios, organizavam coisas para os miúdos, etc. Portanto, depois, não é só as associações, é que de facto estamos numa, e isso é outra questão ainda bem que referiu, porque me fez lembrar de um aspecto, é que hoje as associações de pais, às associações de pais são colocadas responsabilidades que não têm que ser. As associações de pais não têm que ser gestoras de AECs, de ATLs, de refeitórios, quiçá, não têm que ser. Nem responsáveis pelo pagamento a professores quando o Ministério não transfere as verbas. As associações de pais é a estrutura associativa para defender, obviamente, colaborar com a escola, como é óbvio, mas não é ter funções de gestão e de responsabilidade a esse nível. Isso tem que ser as escolas, tem que ter. Agora, queria também falar aqui na questão dos ATLs, porque houve... Mas depois... Não, desculpa, quando eu disse de que maneira, é porque aqui o meu colega de lado, bom, mas é só os ATLs. Vá. Há 3, 4 anos... Não vamos usar da violência. Não. Há 3, 4 anos, estou a falar um bocado de cor, mas com a questão da criação das AECs e etc., os ATLs levaram uma machadada e hoje os ATLs fazem muita falta. Fazem muita falta porque as instituições que tinham esta resposta não sobrevivem, porque também precisam de recursos, também têm que ter viabilidade. E não têm viabilidade a funcionar com ATL de pontas, entre as 7h30 da manhã e as 9 e depois entre as 5 da tarde e as 7. Não há instituição que resista, ou muito dificilmente resiste. Ou então recorrem ao voluntariado, lá está, pronto. Mas a verdade é que a maioria, uma boa parte dos ATLs, aliás, isso foi público, que houve não sei quantos que foram fechando, das IPSS, de algumas escolas, etc. E isto, por exemplo, foi o que se fez foi de um enorme erro e de uma enorme gravidade. Hoje as crianças estão sem resposta, porque muitos funcionavam durante o mês de agosto, durante as férias da Páscoa, férias de Natal, etc. Era uma resposta com que as famílias... E onde é que estão as crianças agora? Os pais continuam a ir trabalhar. É evidente que as crianças ou ficam em casa ou vão para a rua, ou vão para a casa da avó se tiverem, ou para a casa de alguma tia, de um tio, de um primo, ou estão entregues a elas. E depois, muitas vezes os pais são acusados de negligência, quando... De quem é a negligência, efetivamente? É de quem não cria respostas, porque os pais não podem deixar de trabalhar para ficarem em casa a tomar conta das crianças. Quer dizer, não chegam ao fim do mês e não têm. Não têm depois recursos. Portanto, isto é de facto um tema extremamente importante. Quanto à questão dos rácios das escolas,
É Rácios de quê? rácio de técnicos operacionais. técnicos operacionais. E também dos outros, mas é neste grupo profissional que mais se fala, porque são eles que estão em contacto com as crianças. Recreio E como já foi dito, estes profissionais, que de acordo com aquilo que foi afirmado pelo Governo, não consigo lembrar qual foi o Ministro, também entre os que entram e os que estão de saída, os que se... Bom, a redução do pessoal, portanto, dos funcionários públicos, iria começar exatamente por esta camada. Não percebo qual é a lógica, porque eu acho que todas as camadas profissionais fazem falta na administração pública, onde quer que seja, mas pronto. Mas os técnicos operacionais, primeiro, são extremamente mal pagos, ganham um salário mínimo. É uma atividade de um desgaste imenso. Fazem desde a limpeza, não é, a toda a escola. Muitos deles têm 2 empregos. Trabalham na escola e têm que trabalhar no sítio. Ainda têm que trabalhar no sítio porque têm ordenado mínimo, porque fartam-se de trabalhar na escola. É um trabalho extremamente desgastante. Eu conheço, e vocês também, obviamente, não estou. E, portanto, não são valorizados, não é uma atividade reconhecida, porque é o pessoal menor, entre aspas, não é? É encarado como o pessoal menor. Mas têm, efetivamente, uma relação com as crianças, de uma maneira geral. Não é preciso ter aqui muita formação, é quase que é intuitivo, não é? Maternal? Eu não sei se é maternal, é efetivo. Sim, mas as senhoras têm mais... Tem alguma vantagem? Há homens excelentes, tem a ver com afetividade, tem a ver com afeto. Há homens excelentes, não é? Tem a ver com afeto. Agora, de facto, muitas vezes é através do centro operacional que se evitam problemas sérios, porque é com eles que as crianças e os jovens têm maior proximidade, mais à vontade, mais confiança. A Câmara assumiu esta responsabilidade, em algumas escolas, não é em todas. Não, no ensino básico. Assumiu esta competência. Ora, é evidente que quem estabelece o rácio é o Ministério da Educação. Mas é assim, a partir do momento em que a Câmara assume esta competência, aceita que seja transferida para a Câmara esta responsabilidade, fica com o menino nos braços, não é? Mas eu acho que em algumas situações a Câmara está a ir além. Está a ir quando há essencialmente quando há, portanto, escolas com crianças com necessidades educativas especiais. Mas aí é de lei. Mas de qualquer forma, ainda com esse reforço, é preciso mais. São escassos, não chegam. E depois há também as contingências da vida desses profissionais, que às vezes ficam doentes e depois a escola não tem para substituir. E depois... Agora, eu termino esta ronda como comecei. Os cortes que se estão a fazer no Estado Social, a começar pela educação. É porque quando se diz os funcionários públicos assim e assado, estamos a falar de reduzir, de facto, a resposta na educação, na saúde, na segurança social, na justiça, na segurança, etc. E era por aqui que eu terminava neste Eu penso que esgotámos, mas de qualquer maneira dava 1 minuto a cada um para terminarmos o debate, alguma coisa que tenha ficado por dizer e que acha que é importante. Não falámos na violência sobre os professores, no falta de respeito pelos mestres, mas isso se calhar dava 2 programas ou 3. Ou 4 ou 5. Pois. E nós somos limitados? Não, pegando um bocadinho no que a Maria da Luz acabou de dizer, nós não podemos desinvestir na educação. Um país sem educação não existe. Não tem futuro. Portanto, nós podemos cortar em quase tudo, pode-se cortar em muita coisa, pode-se cortar em muito dinheiro mal gasto, pode-se cortar em muito carro entregue a quem não podia perfeitamente andar de transporte público, pode-se cortar em obras megalómanas que não servem aos interesses de ninguém, pode-se cortar em muita coisa. Não pode cortar-se, não pode desinvestir-se na educação de um povo. Ainda que isso sirva aos interesses de muita gente, não podemos ir por aí com o risco de não termos futuro. E acho que não há muito mais a dizer. Se as pessoas escolhem desinvestir na educação, desautorizar quem ainda tenta educar, não investir no nosso futuro, que são os nossos filhos todos, independentemente de andarem numa escola pública ou privada, ou numa escola com amianto ou sem amianto, independentemente de tudo isso, é preciso investir nos valores que estamos a fornecer às nossas crianças, é preciso investir na capacidade de pensar, de discutir, de analisar, que neste momento não está a ser feito. Não está a acontecer, não estamos a dar-lhes sequer os mínimos de alimentação e de saúde e de segurança, que é o que nós estivemos aqui a falar. Nós neste momento não estamos a fornecer às nossas crianças saúde,
nem segurança, nem alimentação condigna nas escolas. Já não estou a ir para a parte da educação. Em termos de académicos, estou a ir para toda a outra parte e não está a acontecer na maioria das nossas escolas e, portanto, se calhar era por aí que se devia começar a mexer, com o risco de ficarmos por aqui. Susana Filipe, e agora, Isidoro Roque, o teu minuto O meu de fama. minuto é simples e eu acho que temos que começar por aqui. E quando os políticos compreenderem isto, houve países em que compreenderam isto há mais antes. Os tais nórdicos, não é? Por exemplo, e outros. A educação é o futuro de um país. E a educação nunca é uma despesa, é sempre um investimento. Agora, a única forma de um país evoluir, e neste caso o nosso, que com tantos problemas que tem, é realmente a escola deixar de ser o espelho da sociedade e passar a sociedade a ser o espelho da escola. Há neste momento uma perca de valores, pelo menos aqueles valores que nós, as pessoas da nossa idade, pensavam que eram importantes e que se perdem dia a dia. E se os pais não conseguem em casa transmiti-lo, seja porque estão a marimbar, seja porque não têm tempo para isso, tem que ser Que é a mais escola, fácil dar-lhe a PS3 e ele fica por intertido. exemplo, tem que ser a escola a fazê-lo. E isso só se consegue com investimento. E não se consegue, obviamente, com reduções que não fazem qualquer sentido. Obviamente, se me disserem, mas havia mais professores do que era necessário, isso é provável. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. Uma turma com 30 alunos não aprende melhor do que uma turma com 20. O ministro diz que é a mesma coisa. Mas o ministro também dizia que com as alterações que fez em relação aos tempos letivos para o português e para a matemática resolvia o problema. E este ano as médias foram inferiores ao ano passado. Ou seja, metade da população é burra, a população estudantil é burra, a matemática e a português. E eu não acredito que os portugueses sejam mais burros do que os outros. Se calhar é o sistema que não está correto, mas daqui a bocado vou levar a porrada. Obrigado. Essa era alguma indireta para mim, porque eu não vou porrada em ninguém. E depois, o Isidoro refere muitas vezes a questão dos políticos, e eu só queria aqui colocar como contraponto que, para já, políticos somos todos. Porque a sociedade é feita por toda a gente e, portanto, somos políticos se exercemos cargos partidários ou associativos ou o que é que seja, e somos políticos na medida em que fazemos as nossas opções e as nossas escolhas e, portanto, eu queria terminar e ver se não ultrapasso o minuto, é um bocadinho difícil, mas dizendo duas coisas. A primeira é que nem os políticos, que eu já disse que somos todos, mas de qualquer forma, nem os políticos que exercem funções político-partidárias, nem os políticos que exercem funções associativas e responsabilidades parentais, nem os políticos que são profissionais, porque somos todos efetivamente políticos. Portanto, nenhum de nós pode permitir, acho eu, que o nosso país retroceda nesta área tão fundamental. E já está a haver consequências desse retrocesso, mas temos que pôr um basta nisto, e um basta nisto é fazer alterações de fundo, efetivamente, nas opções políticas para as quais todos nós contribuímos. Não é, para mim, sinceramente, o discurso do político que tem o carro ou não tem, ok, podemos, certo, mas isso para mim é pouco, não é por aí que a questão se coloca. Não é por aí, porque efetivamente eu tinha que me esticar e não. Mas é um sinal. Mas é um sinal. Mas as pessoas precisam de sinais. As pessoas precisam de sinais. E as associações de pais, e aqui eu terminava com este apelo, que são um elemento fundamental de facto, no sentido em que se corresponsabilizam por aquilo que é a educação dos seus filhos, estando atentas à forma como a escola funciona, exigindo também da parte das empresas que cumpram a lei, quando a lei diz que os pais têm direito a um crédito de horas, que é escasso, sabemos, mas que têm direito a um crédito de horas para ir à escola, para se informarem da situação e da evolução escolar dos seus filhos. Os sindicatos têm também aqui um papel a desempenhar, mas as pessoas têm que lutar para o exercício deste direito e, portanto, mas as associações de pais têm efetivamente um papel fundamental. Não desistam e não permitam que aquilo que se conquistou no domínio da educação se volte atrás, porque senão este país vai ficar um país muito, muito triste
um país a retroceder, um país ao século passado, e nós não podemos admitir isso, e isto implica de facto mudanças de política, que na minha perspectiva tem que ser uma política de esquerda, tem que ser uma política que defenda efetivamente o Estado Social, mas um Estado Social a sério, e não um Estado Social baseado no assistencialismo e nos coitadinhos dos pobrezinhos. Temos que os ajudar. Não é por aí, é pelo exercício dos direitos e pela luta pela aplicação desses mesmos direitos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença. Terminamos assim esta edição do Poder Local. Terminamos a falar da violência e eu não resisto a mais uma vez citar Bertolt Brecht e dizer que, e isto aplica-se quer a professores, quer a alunos, e a dizer que do rio que se diz violento, todos nós comentamos, não é, que o rio é muito violento, mas ninguém fala das margens que o comprimem. Ficamos por aqui, até um próximo Poder Local. Muito obrigado. Para os espectadores lá em casa, vamos colocar outros programas dentro em breve online. Até ao fim de julho vamos estar ativos. Muito obrigado.